Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais uma edição do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é o capelão Adriano Cruz, que o nosso ouvinte, a nossa audiência conhece tanto, sente saudade. Ele que apresentou por tantos anos o programa Espaço do Capelão, é nosso parceiro, é pastor, professor, palestrante, escritor. Que bom tê-lo de volta aqui no programa Entrevista. É sempre bom recebê-lo para divulgar temas importantes e informação de qualidade para o nosso público. Seja muito bem-vindo ao Entrevista novamente, Adriano. Michele, muito obrigado. Queridos ouvintes da Rádio Transmundial, é sempre uma alegria voltar nessa casa. E já vou começar brincando. Você esqueceu no meu currículo de colocar o palhaço Ondinha, né? Pois é que são tantas, né, atuações. Seu trabalho, seu ministério é tão lindo, mas a gente não pode esquecer do palhaço Ondinha, onde a rádio teve uma influência muito grande, não é mesmo? É que nasceu das ondas do rádio, o palhaço Ondinha. Exatamente. Obrigado pelo convite, Michele. Eu que agradeço, pastor. Sempre bom ouvi-lo. A gente sempre se inspira muito com os testemunhos, com a sua experiência, com as histórias que você compartilha com a gente. Muita saudade, viu? Quando estiver em São Paulo, vem aqui tomar um café para a gente ter um tempo de mesa, né? Tete a tete, presencial faz toda a diferença. Uma honra. Bom, a ideia dessa entrevista, o nosso tema de hoje é sobre uma iniciativa muito importante. Vamos falar sobre um curso de prevenção ao suicídio. Pois é. E para começar esse bate-papo, pastor Adriano, explica aqui para o nosso ouvinte como surgiu a ideia desse curso, qual que é o objetivo? Legal. Michele e queridos ouvintes da Transmundial, há algum tempo a gente já vem debatendo nos bastidores da capelania a importância de se tratar esse tema. Conversando com médicos, com psiquiatras, com psicólogos, pessoas que tratam exatamente da saúde mental, e algumas coisas sempre despertaram assim meu coração para que a capelania se movesse nesse sentido. Porque nós recebemos pessoas, tratamos como capelão, conversamos com elas, até identificamos sinais de um possível pensamento suicida, mas o que fazer? Quais ferramentas? Como a gente pode ajudar? Mas eu poderia responder sua pergunta de forma bem prática e objetiva, Michele. Foi a partir da tragédia do Rio Grande do Sul. Nós tivemos lá com muitos capelães de resgate, como eu já fui entrevistado, já relatei para vocês as nossas idas e vindas para o Rio Grande do Sul, mas aí alguém depois de passar tudo, eu cheguei a dizer, olha, a gente precisa se preocupar com o pós-tragédia. Quem vai ficar, qual capelão vai ficar para cuidar desse povo, porque volta para casa. Mas um relato muito forte, Michele, foi quando nós recebemos o comunicado de um capelão que ficou lá e ele foi visitar um senhor que tinha perdido tudo, mas não no sentido material. Ele perdeu a esposa, perdeu os bichinhos de estimação, o cachorro que estava em casa e tal. E quando ele voltou para casa, ele não tinha mais prazer de viver. E quando esse capelão fez a última visita para ele sentado numa cadeirinha na sala da casa dele, que já estava limpa, pronta para viver de novo, ele disse, isso aqui não faz mais sentido para mim, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero viver. E o capelão tentou entender, não quer ficar mais aqui, o senhor quer mudar? Não, não. Eu quero ir embora desse lugar, desse mundo, e eu quero pôr um fim à minha própria vida. E os estudos apontam, Michele, que pós-pandemia, lá no Rio Grande do Sul, o índice de suicídio lá já era assustador, mas agravou ainda mais. Pessoas que perderam comércios, pessoas que perderam entes queridos, familiares. Então, das histórias que nós acumulamos nesses mais de 15 anos de capelania, eu acho que essa era a gota que faltava para que a gente tratasse de forma intencional o tema sobre como ajudar pessoas nessa situação.
Que história forte. Ah, e diante dessa realidade que vocês se depararam com essas histórias de pessoas tremendamente impactadas com a tragédia e que não encontraram mais sentido na vida, esperança, como esse curso, né, pode capacitar pessoas sensíveis a auxiliar outras pessoas que estão sofrendo, eh, enfim, explica de uma maneira prática aqui para o nosso ouvinte como que vai funcionar esse curso. É um curso à distância, os temas que serão abordados, como que ele foi pensado, a estrutura dele? Legal. Exatamente com todo esse contexto para munir a pessoa que vai participar. Ele vai ser um sistema híbrido. Nós vamos, porque eu estou em Curitiba, então a Clarice também, que é uma psicóloga, está em Curitiba. Então, a partir dali, dos estúdios, nós vamos ter alunos presencial no auditório, mas decidimos abrir isso também para as pessoas que estão em qualquer lugar, para que elas também possam beber desse curso. Ele é um curso que vai ser certificado pela Faculdade FATEB de Curitiba, né? Mas o que eu diria? Imagine comigo aqui, Michele, que nós temos casos assustadores e cada vez mais cedo de crianças, adolescentes, vamos começar, que já apontavam pensamentos suicidas dentro das escolas. Então precisamos preparar os capelães escolares ou educadores para tratar sobre esse tema. Eles se automutilavam. Então, como identificar esses sinais? Como eu sei que uma pessoa está demonstrando, como eu sei que ela está pedindo socorro? Tá, alguém chegou na minha sala e abertamente, claramente falou: eu vou tirar a minha vida. O que eu faço como capelão? Qual é o meu segundo passo ali? E agora? O que eu digo e tal? Então, são essas ferramentas, não tem uma receita de bolo, né, Michele? Mas a partir da experiência dos palestrantes ali, nós queremos munir você e o ouvinte agora que tem interesse para aprender sobre esse assunto. Então, o curso foi dividido em 8 aulas, para não pesar para as pessoas. Vai ser uma aula por mês, para você beber bastante daquela aula, ter como você amadurecer, escrever, ruminar a aula. E ela vai ser assim, você pode estar na sua cidade, mas o interessante é que mesmo que você esteja fora, você pode fazer pergunta. Você está ao vivo, você pode falar: professor, eu tenho uma pergunta e tal. E nós temos feito isso com as turmas de capelania, né? Então, eu já tive aluno de norte a sul desse Brasil. Então, o desafio é esse, Michele. Agora, quer ver só? Vou colocar uma pulga atrás da orelha dos nossos ouvintes da Rádio Transmundial. Recentemente, agora nós temos uma lei federal publicada para que o ano letivo nas escolas comecem, e oficialmente começou hoje. Eu já estive em várias escolas, cheguei agora há pouco de uma, para dar as boas-vindas e a acolhida dos alunos. A grande pergunta a pulga que eu deixo atrás aqui da orelha dos nossos ouvintes é a seguinte questão: com a lei que determina que os alunos não poderão usar mais nenhum tipo de aparelho eletrônico portátil dentro das escolas, como é que nós vamos lidar com isso? Os alunos têm abstinência, vão ter pânico, vão ter uma série de crises que vão acontecer dentro da escola e que pode, inclusive, levar a pensamentos de isolamento e suicídio. Como é que nós vamos lidar com isso? Eu já recebi inúmeros pedidos de escola para tratar sobre esse tema, sobre a ausência das redes sociais, a ausência e a abstinência dos alunos com a falta do celular. Então, o curso foi pensado nisso, foi pensado em tudo que nós estamos vivendo. Vão ser 8 aulas intensas, de uma imersão, mas que vale muito a pena. São 3 palestrantes renomados, assim. Aliás, eu tiro esse meu crédito aí, mas pelo menos os outros 2 são de grande valia, sabe? Eu quero até dizer o nome deles. O Edilson dos Reis, ele é major. O Edilson é um major, ele é da reserva, ele é psicólogo, ele é capelão, ele é fundador de uma pesquisa
que aprofundou a prevenção ao suicídio. Ele sabe profundamente as questões que levam. Ele é do bombeiro. Então, sabe, ele é um major do bombeiro, uma pessoa com uma patente alta. Ele é teólogo, filósofo, ele é escritor, ele é psicólogo e tem um gabarito muito alto. Clarice Ebert, professora, mestre em teologia, psicóloga, especializada em terapia de família e pronta para falar sobre essas crises. E esse que vos fala, o capelão Adriano Cruz, que vai falar sobre a capelania e a ajuda sobre a questão do suicídio. Então, mais ou menos isso, Michele, é o nosso desejo. Que timaço! Maravilha! Agora, para os ouvintes que ficaram interessados, onde eles encontram mais informação para inscrição? Como funciona? Legal. Antes de vir com vocês para o ar, Michele, nós fizemos um compromisso com a FATEB, com aqui de Curitiba, que para os ouvintes nós teríamos um desconto super especial. Então você que é ouvinte da Transmundial, você pode me procurar lá nas redes sociais, Capelão Adriano Cruz no Instagram. Eu vou mandar também para a Michele um link que se você na hora lá, não achei o Adriano nas redes sociais. É fácil, Capelão Adriano Cruz. Mas não achei. Eu vou deixar esse link com a Michele, com os amigos e irmãos aí da Rádio Transmundial, que é através desse link que você consegue fazer a sua inscrição com desconto especial para os ouvintes. Então, pode me chamar lá, dizer, ouvi o programa na RTM, quero participar do curso Prevenção ao Suicídio. E vou dizer uma coisa, viu, Michele? As igrejas precisam despertar para isso. Nós temos pessoas sentadas ao nosso lado com essa síndrome. Então, Michele, o que eu trago para vocês aqui? Se a igreja não se despertar, se a igreja não entender que isso é urgente, nós vamos ter um sério risco de ver os nossos filhos e netos passando por novos ataques e novas tragédias nas escolas. Fico alerta e a gente já faz esse convite, né? Você que sentiu esse chamado e tem esse desejo de se capacitar para auxiliar as pessoas que estão nesse sofrimento tremendo ao ponto de pensar, né, em tirar a própria vida, o curso de prevenção ao suicídio. Eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no programa Entrevista. É sempre uma alegria tê-lo com a gente. Tivemos a alegria de conversar com o capelão Adriano Cruz, ele que é nosso amigo, parceiro, pastor, professor, palestrante, palhaço também e escritor. Até uma próxima oportunidade, Adriano. Obrigado, Michele. Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro, queridos da Rádio Transmundial. Maravilha! O programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Luiz Felipe Pereira. Até o próximo Entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.